Pessoal, a gente vai falar hoje sobre outras funções trigonométricas, né, completando e finalizando essa parte das funções. Aí daqui 2 semanas a gente fala sobre as relações para nós encerrarmos então esse primeiro módulo das APNPs, tá? Então, a primeira função é que a gente já havia visto, certo? É a função tangente. Lembra que a função tangente então se refere à razão entre o seno e o cosseno do mesmo arco x. Então, como agora a gente está falando em relação a uma função trigonométrica, então ela tem um domínio, contradomínio, né, uma imagem. Aqui no nosso caso da função tangente, a imagem dela é todos os reais, só que o domínio a gente tem uma certa restrição para quais valores de x que a gente pode utilizar aqui, né, que seriam valores onde o cosseno ele é diferente de zero. Por isso que a gente está colocando essa condição aqui para que o domínio da função se restrinja aos valores onde o cosseno é diferente de zero. Tá? Então, sempre que o x for igual a π meios ou ao múltiplo de π meios, então a gente tem que excluir esses valores. Tá? Então, a gente sempre tira, a gente diz que x tem que ser um número real, sempre dado em radianos, tal que x ele é diferente de π meios mais 2kπ, né? Aqui eu estou dizendo que eu posso dar uma volta ou meia volta, certo? E aí eu estou excluindo então as possibilidades do cosseno ser zero. Esse aqui é o gráfico da função tangente. Se a gente analisar aqui, no intervalo de menos π meios a π meios, utiliza todos os valores possíveis de y, certo? Então, por isso que a imagem lá que a gente viu, a imagem são todos os reais. Dentro do intervalo de 0 a 2π, a função tangente ela aparece duas vezes. Então, a gente pode dizer que o período da função tangente é π, certo? Então, no intervalo de π radianos, a gente tem toda a função tangente descrita aqui pelo seu gráfico. Tá? À medida que ele se aproxima de π meios, né? Quando o x está se aproximando de π meios, a função tangente está indo cada vez mais para mais infinito. E quando o x está se aproximando de menos π meios, a função da gente está indo para menos infinito, né? Então, é a mesma aproximação aqui que acontece por um lado do π meios e pelo outro lado aqui do π meios, né? Então, por um lado ela vai para mais infinito e pelo outro ela vai para menos infinito, tá? Então, só para representar a nossa função tangente aí graficamente para vocês entenderem como que funciona o gráfico da tangente. Ela tem um ponto onde ela é zero, né, que é no próprio zero, na origem, e depois ela cresce infinitamente. Ela volta do lado do menos infinito, passa em π, é onde o seno é zero, né, e aí depois segue crescendo até mais infinito. Então, função tangente, né, imagem real, domínio, tem essa restrição, né, x pertence aos reais, só que x é diferente de π meios mais 2kπ. Vamos fazer agora alguns exercícios referentes aí ao domínio e o período das funções tangentes. Vamos lá. O primeiro aqui, no exemplo A, ele está me pedindo para mim calcular a imagem da função tangente 2x. Então, como é que eu calculo a imagem da função tangente 2x? Nesse caso, a função é independente dos seus valores aqui dentro do argumento do x, a imagem vai ser sempre real, tá? Se a gente for analisar o gráfico depois, a gente vai ver que esse 2 aqui não influencia, né, na imagem da tangente. O que influencia na imagem, ou pode influenciar na imagem, são elementos que estejam à frente multiplicando ou somando a tangente, tá? Isso a gente não vai se deter muito agora, tá? Então a imagem aqui no nosso caso são reais, é o conjunto de números reais. Agora, o período segue a mesma coisa, é π, né, que é o período original dividido por c. Lembra que c é o carinha que multiplica o x, né? Então, c aqui no nosso caso é 2, então o nosso período aqui ele é π meios, tá? Muito bem. Na letra B, eu tenho y igual a tangente
de x menos π sextos. Bem, a imagem não é alterada por uma movimentação no eixo x, né? Que é o que acontece aqui por a gente deslocar π sextos para esquerda, o meu gráfico da tangente. Então, a imagem aqui continua sendo a mesma, imagem é o conjunto dos reais. E aqui o período também não vai modificar, porque não tem ninguém multiplicando o x. Então, o período é π. Agora, a gente pode olhar para o domínio da minha função tangente. Qual que seria o domínio dessa função? Se o domínio normal, então o domínio natural, vamos colocar assim, o domínio natural D é todos os x pertencentes aos reais, tal que x tem que ser diferente de π meios mais 2k π, né, com k um número inteiro, certo? Muito bem. Por essa expressão, a gente sabe que esse argumento aqui da tangente ele tem que ser alguma coisa diferente de π meios mais 2kπ. Muito bem, então eu vou dizer que x menos π sextos tem que ser diferente de π meios mais 2kπ. Certo? Então o que eu faço é isolar o x aqui, e aí eu tenho a resolução para o meu domínio. Então x vai ser diferente de π meios mais π sextos mais 2kπ. Perfeito, então x vai ser diferente. Aqui eu faço MMC, o MMC é 6, 3π mais π mais 2kπ. Ok? Muito bem. Então, nesse caso, x é diferente de 4π sextos mais 2kπ, ou seja, x é diferente de 2π terços, certo? Então, agora o domínio fica assim, né? Domínio, vão ser todos os x reais, tal que x é diferente dessa equação que a gente encontrou aqui, 2π terços mais 2kπ, certo? Então, aqui a gente definiu tanto a imagem como o período, como o domínio dessa função. Tá? Isolamos o valor de x e aí temos um novo valor de domínio, ok? Vamos fazer mais uns exemplos. Letra C, só mais um para a gente finalizar. Y igual a tangente de 2x sobre 3. Como é que a gente faz? Período, primeiro. A imagem aqui a gente já sabe que são todos reais. São todos reais, não vai se alterar aqui a imagem, mas o período, ela depende desse cara que está multiplicando o x, né? Que é o c. Então, é o nosso 2 terços. Então, o nosso período aqui passou para 3 meios de π, né? Copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Muito bem, e o domínio? A gente já sabe que o domínio real ali é todos os x reais, tal que x é diferente de 2 π meios mais 2k π, com k pertencente aos inteiros, certo? Muito bem, x diferente de π meios mais 2kπ. Agora, eu quero que 2x sobre 3 seja diferente de π meios mais 2kπ. Então, eu vou isolar o x. Então, x tem que ser diferente, faço 3 multiplicando e o 2 dividindo. Então, há 3 meios que multiplica π meios mais 2kπ. Então, x tem que ser diferente de 3π quartos mais 3 meios vezes 2kπ. Aqui eu já multipliquei direto, certo? 3 pelo π, 2 pelo 2. E aí agora, vou fazer a simplificação aqui. Eu fico que x tem que ser diferente de 3π quartos mais 3kπ. Então, o nosso domínio
nesse caso, são todos os x reais, tais que x tem que ser diferente de 3π quartos mais 3k. Ok? É um pouquinho mais complicadinho, mas é isso aí que a gente vai se deter agora. Vamos para o nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2, ele pede para calcular a tangente destes arcos aqui, né? Então, na letra A, eu tenho tangente de 1485 graus. Então, para a gente resolver essa tangente aqui, a gente vai pegar o 1485 e verificar qual é a sua primeira determinação positiva. Então, eu vou dividir por 360. Isso aqui vai dar por 4. E aí eu vou ter o quê? 0. 4 vezes 6, 24. Sobram 2, 12 e 14. Então, aqui vai sobrar 45. Quer dizer que ele vai dar 4 voltas, né? Ele vai dar 4 voltas e vai parar no 45 graus, mais 45 graus. Então, a primeira determinação positiva é o 45. Muito bem, então, na realidade, esses arcos são côngruos e ao 45 graus. Qual que é a tangente de 45? Pela nossa tabela, é 1, certo? Calculamos aí, então, a tangente de 45. Vamos para o próximo. Tangente 13π meios. Tangente de 13π meios. De novo, ó, isso aqui já é mais do que uma volta, né? Mas quantas voltas isso aqui representa? 13π meios. Eu vou simplificar aqui, porque eu quero saber quantas voltas vai dar isso. Qual é o próximo? O número mais próximo de 13 que é divisível por 2? O 12, né? Eu vou fazer assim, ó. Π meios mais 12 π meios. Tá? Que é um 12, tá? Vou escrever de novo. 13π meios, então eu vou separar ele em π meios mais 12π meios. Então eu separei o meu arco de 13π em alguém que é múltiplo de 2, certo? Que é o 12, consigo dividir, e mais alguma coisa. Muito bem, esse cara aqui, o 12π meios, ele é 6π, certo? Ou, a gente pode escrever assim, 3 vezes 2π. Então, o que isso aqui quer dizer? Que eu dei 3 voltas, certo? 3 vezes 2π, 3 voltas, e parei no π meios. Então, o que eu tenho que calcular é a tangente de π meios. Mas π meios é quanto? Π meios é 90 graus. Isso implica que não existe a tangente de 13π meios, porque o arco final é o arco de 90 graus. Logo, e a tangente não existe em 90 graus. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Tangente de menos 16π terços. Mesma coisa, menos 16π terços vai ser igual. Então, qual é o primeiro número próximo de π terços, de 16, que é divisível por 3? Muito bem, esse primeiro número é o 15, né? Então, fica assim, menos π terços menos 15π terços. Eu separei o meu 16π terços em duas partes, né? Uma parte não divisível e outra parte divisível por 3. Então, vai ficar menos π terços menos 5π, certo? Aqui eu posso separar uma parte inteira em dois pedaços, né? Meia volta mais 2 voltas. Então, vai ficar menos π terços menos π menos 4π, certo? Então, aqui eu estou dizendo que eu estou dando 2 voltas mais esse pedacinho aqui. Quanto que corresponde a esse pedaço? Faço MMC entre esses dois, eu tenho menos 4π terços menos 2 vezes 2π. Então, dei 2 voltas e parei no menos 4π terços, certo? Então, essa aqui é a minha primeira
determinação positiva. Tangente, eu quero calcular a tangente de menos 4π terços. Mas quanto que é 4π terços? Eu posso simplesmente resolver aqui e transformar isso aqui em graus. Então vamos lá, 4π terços. Transformo o π para 180, então vai ficar 4 vezes 180 dividido por 3. Então isso aqui é 240. 240 ele é côngruo de 60 graus no primeiro quadrante. Mas olhem aqui, ó, ele está andando menos e 4 π terços. Então ele está andando 240 no sentido horário. Isso quer dizer que ele vai parar exatamente nos 60 graus. Então a tangente de menos 4 π terços é exatamente a tangente de 60 graus. Então a tangente de 60 vai ser raiz de 3, certo? E aí fechamos essa parte dos exemplos. Então vamos lá. Agora seguimos então nas nossas funções trigonométricas. A próxima função é uma função trigonométrica inversa, tá? Que é a secante de x. A secante de x ela é representada por 1 sobre cosseno de x. Ok? O domínio dela vai ser exatamente igual ao domínio da tangente, né? X diferente de π meios mais kπ, né? Porque é onde o cosseno ele é zero. Tá? Então eu tenho que excluir essas possibilidades, né? Sabendo que não existe divisão por zero. Já a imagem é um pouco diferente. Ó. A imagem da minha função secante ela vai de menos 1 até menos infinito e de 1 até mais infinito. Então é a união desses dois intervalos. Vamos ver como é que fica o gráfico da função secante. Aqui a gente tem o gráfico da função tangente. Ó, a função secante ela tem esse formato aqui em U, ó, porque quando o cosseno começa em zero, a função secante ela é 1. Aí porque o cosseno é 1. À medida que o cosseno se aproxima de π meios, o cosseno vai se aproximando de zero. E aí essa fração aqui, ó, essa fração, ela começa a crescer, né? Porque eu tenho um denominador muito pequeno diminuindo, então 1 sobre uma coisa muito pequena vai crescendo infinitamente. E é isso que acontece, ó. Tá diminuindo o valor do denominador e aí o numerador vai crescendo infinitamente até chegar próximo de zero quando ele não existe. Passei do π meios, o que acontece com o cosseno? O cosseno fica negativo. Então, ó, é um número muito pequeno negativo que vai aumentando, vai diminuindo cada vez mais até chegar ao menos 1, que é o menor valor do cosseno, e a partir daí ele continua a decrescer até voltar, aí ele começa a crescer, né? Até voltar a zero, e é onde ele cresce de novo. Então, olha aqui para a representação do gráfico. Né? Dentro do intervalo de 0 a 2π, a gente olhar mais de perto aqui, de 0 a 2π, o gráfico aparece na sua completude uma única vez. Por isso, o período da minha função secante de x é 2π, é o mesmo período do cosseno, né? Porque ela completa uma volta dentro desse intervalo. Tá? Então, essa é a nossa função secante. A próxima função é a função cossecante. A secante é 1 sobre cosseno e a cossecante vai ser 1 sobre o seno de x. Tá? Então, a mesma coisa, o que a gente tem que cuidar na cossecante? Ela vai ter o mesmo comportamento da secante, né? Vão existir elementos que não podem ser assumidos, né? Valores de x, que ela não existe. Então, é x diferente de κπ, né? Para o K pertencente aos reais. Lembrando que no intervalo, nesses valores de K vezes π aqui, é onde o seno ele é zero, né? Em zero, π, 2π, 3π, assim por diante, né? Dentro do círculo trigonométrico, nos extremos aqui sobre o eixo x. E a imagem, então, é semelhante à imagem
da secante. Vamos ver como é que é o gráfico da cossecante. Vou pagar aqui, cossecante de x. Ó, a mesma coisa, né? Agora, o que está influenciando aqui os limites da minha função cossecante? Tem o período 2π, aqui fica mais claro ainda, ó, ela cresce, decresce, depois ela vem e decresce aqui. Então, os menores valores possíveis vão ser 1 e menos 1. Olha, aqui o período vai de 0 a 2π, e aí nos intervalos aonde o seno ele é nulo, a função não existe, né? Que é π, 0 e 2π. Mas nesses intervalos, a tendência da função ela é explodir, que né, vai para mais infinito à medida que eu tomo valores cada vez mais próximos de π. E aqui da mesma forma, tá? O mesmo comportamento da função secante. E a última função que a gente vai ver é a função cotangente, né? Então, secante inversa do cosseno, cossecante é a inversa do seno e a cotangente vai ser a inversa da tangente, né? 1 sobre tangente ou cosseno sobre seno. É a mesma coisa. Domínio é igual a da cossecante, x diferente de kπ, um k inteiro, e a imagem vão ser todos os reais, tá? Que é igual à imagem da tangente. A tangente assume qualquer valor possível, assim a cotangente também vai assumir, tá? Então vamos ver como é que fica o gráfico da cotangente nesse caso. Então, cotangente de x. Aqui a gente tem os limites, né? Então ela também tem período π, certo? Porque ela completa uma volta inteira, né? O gráfico aqui, o gráfico da cotangente assume todos os valores possíveis de y no intervalo de 0 a π, depois ele se repete no próximo intervalo, então o período dela é de π radianos, tá? E aqui é um gráfico parecido com a tangente, ó. Vou colocar aqui o da tangente. O gráfico é quase um reflexo do gráfico da tangente, certo? Apenas um deslocamento aqui de π radianos. Por isso que a gente fala da inversa, né? 1 sobre a tangente, certo? Então essas são as funções trigonométricas finais, então a gente não tem mais nenhuma outra função trigonométrica para a gente ver. Vamos fazer aqui alguns exercícios e aí fechamos essa segunda parte. Aí então depois só ficam as relações trigonométricas, relações fundamentais. Vamos lá. Ele quer saber, nesse exercício 1, na letra A, ele quer saber qual é a cotangente de x e seno de x é menos raiz de 3 sobre 2 e cosseno de x é 1 meio. Muito bem. Isso é tranquilo de fazer, né? Tem essas duas condições aí. Cotangente, então, é igual a cosseno de x sobre seno de x. Então é simples, né? Eu tenho que isso aqui é 1 meio dividido por menos raiz de 3 sobre 2. E aí o que eu tenho que fazer? Copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicando aqui, eu posso cortar esses dois. Eu tenho 1 sobre menos raiz de 3. Agora, para eliminar o radical aqui, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, cotangente de x menos raiz de 3 sobre 3. Vamos para a letra B. Ele quer saber a tangente de x e cotangente de x é 3. Muito bem. Tangente de x e a cotangente é 3. Cotangente de x é 1 sobre tangente de x. E a gente pode fazer a relação inversa também. Então, tangente de x é 1 sobre cotangente de x. Então, se a
cotangente é 3, quer dizer que a tangente é 1/3, certo? Bem simples. Agora, vamos fazer um exemplo, eu vou deixar esses outros aqui para vocês. Vamos pegar o exemplo D. Nós vamos calcular todas as outras funções trigonométricas a partir dessa única. Então, eu tenho cosseno de x igual a 2/3. Se eu pergunto, então, quais são as outras funções trigonométricas, qual o valor das demais funções trigonométricas, dado x em radianos aqui, vamos dizer que x está no intervalo de 0 a π². Então, ele está no primeiro quadrante, onde o cosseno e o seno são positivos, a tangente é positiva, todo mundo é positivo. Tá? E a gente toma cuidado quando fala aqui no intervalo para que os valores do cosseno e seno não sejam descritos de forma errada. Tá? Então, se eu tenho cosseno igual a 2/3, para mim descobrir o seno, eu vou usar o teorema de Pitágoras, né? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ok? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Quanto é o cosseno ao quadrado? 2/3 ao quadrado igual a 1. Muito bem. Isso aqui vai implicar, então, que seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos, e aí eu levo o quadrado desse cara aqui, 4/9. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual. Aqui eu tenho duas frações, simplesmente passo esse cara multiplicando. Então, vai ficar 9 menos 4/9. Então, seno ao quadrado de x vai ser igual a 5/9, certo? Então, qual o valor de seno de x? Quer dizer que seno de x vai ser igual a raiz quadrada de 5/9. Muito bem, então quer dizer que seno de x vai ser igual a raiz de 5/3. Ok? Já sei o seno, já sei o cosseno, eu posso calcular agora tangente de x. Tangente de x vai ser seno sobre cosseno. Beleza, o cosseno é 2/3 e o seno é raiz de 5/3. Então, vai ficar raiz de 5/3 sobre 2/3. Copio a primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, corto os 3, quer dizer que tangente de x vai ser raiz de 5/2. Agora a gente vai para as demais, né? Secante, cossecante e cotangente. Secante de x é 1 sobre cosseno de x. Qual que é o valor do cosseno? Cosseno é 2/3. Então, vai ficar 1 sobre 2/3. Quer dizer que secante de x vai ser igual, copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, secante de x vai ser igual a 3/2. E aí, fechamos. Cossecante é 1 sobre seno de x. Quanto que é o seno? Sai raiz de 5/3. Isso aqui é 1 sobre raiz de 5/3. Quer dizer que cossecante de x vai ser igual a 1 vezes, multiplico pelo inverso, né? 3 raiz de 5. Então, cossecante vai ser igual a 3 sobre raiz de 5. Racionalizo. E aí eu vou ter o quê? Cossecante de x igual a 3 raiz de 5/5. Ok? 3 raiz de 5/5. Essa é a minha cossecante. E agora a gente vai para cotangente. Cotangente é 1 sobre tangente de x, né? Ou cosseno sobre seno. Tanto faz como vocês vão utilizar. Vamos utilizar 1 sobre tangente. A tangente é raiz de 5/2. Então, cotangente
vai ser o inverso disso, 1 sobre raiz de 5 sobre 2. Então, eu inverto, cotangente de x vai ser 2 sobre raiz de 5. Inverti a minha fração ali. E agora eu racionalizo. Então, isso aqui vai ser cotangente de x igual a 2 raiz de 5 sobre 5. E aí fechamos, descobrimos todas as funções trigonométricas dada uma delas, né? Descobri seno, cosseno e tangente. A princípio, ainda agora, a gente consegue calcular seno, cosseno e tangente simplesmente isolando e utilizando o teorema de Pitágoras, ok? Acho que ficamos por aqui então, depois eu mando mais exercícios.